Oi pessoal, então agora eu vou estruturar esse desenho aqui do Bargue. Bargue, para quem não sabe, é um artista do século XIX que desenvolveu um método de desenho que é utilizado até hoje em várias escolas de realismo espalhadas pelo mundo, né? De preferência na parte ocidental. Vou começar aqui estruturando então. Uma coisa sempre importante, na parte da estruturação a gente usa um lápis HB, que é um lápis com um traço mais claro e é mais fácil para apagar caso a gente erre. Esse desenho, não só esse desenho, mas qualquer outro que a gente vá fazer, o ideal é sempre a gente estruturar as formas da maneira mais simples, sempre simplificar as formas. Então, uma dica para iniciar aqui, como as duas folhas são do mesmo tamanho, eu vou lançar as distâncias das margens do desenho aqui para iniciar. Começando então por essa parte aqui em que o homem está apoiado, e aí depois lançando as margens. Estou usando até aqui o próprio lápis como um medidor de distâncias, né? Mas isso é algo que você pode fazer com outro palito qualquer, ou um pincel se for o caso. Lancei então aqui algumas marcações, como se fossem as margens desse corpo que eu vou começar a lançar agora. Lembrando que sempre no início do desenho eu não vou fazendo ele certinho, eu sempre posso fazer mais rabiscado para depois ir ajeitando as linhas com a limpa-tipo. Até porque é mais fácil a gente consertar o desenho para fazer ele certo do que acertar logo de cara, logo de primeira. Então no início do desenho eu sempre vou jogando as partes, né, as grandes massas, mais ou menos na inclinação que eu vejo, mais ou menos nas partes que me parecem ser certas. Aqui eu vou simplificar o máximo possível para facilitar para vocês. Por exemplo, esse braço aqui eu já estou lançando todo em linha reta, não estou lançando essas curvas aqui dos músculos, nada do tipo, porque nesse lançamento de estruturação o que importa é a gente lançar as grandes massas, lançar o espaço em que cada parte vai ocupar. E aí eu posso sempre ir comparando uma parte com outra para ver onde essas partes começam a curvar, onde que determinada ponta termina. Ó, se eu pegar essa entrada aqui das costas,
e traçar uma linha horizontal, eu percebo que essa linha horizontal bate quase na quina dessa mesa aqui. Esse balcão, seja lá o que for. Então eu percebo que eu tenho que ajustar essa parte aqui. Aqui um pouco mais aberto. Essa parte aqui da perna acaba sendo um pouco confuso, que é super compreensível, né, devido à posição da perna. Se eu olhar aqui a parte de baixo, de onde continua a perna que está atrás, se eu traçar uma linha vertical aqui, eu vejo que essa linha vertical bate mais ou menos no meio do joelho, nessa distância aqui. Então veja aqui mais ou menos a distância do meio, seria mais ou menos aqui, traço uma linha reta, que aí já me facilita a minha percepção. Lembrando dessa margem aqui que eu coloquei, então o pé não pode passar dessa margem aqui. Inclusive, pé já é uma coisa que costuma ser complicada, então se você for fazer esse exercício, não se preocupa se você tiver que fazer várias correções, porque a posição dele é muito incomum e é comum a gente errando algumas proporções. O lance aqui mais ou menos semelhante, vou para a cabeça agora. Eu estou fazendo a cabeça agora no final, mas não significa que ela tenha que ficar para o final. Vocês podem fazer ela antes, se for o caso. Percebi aqui agora que meu ombro ficou muito alto, então vou ter que fazer um ajuste aqui. Porque se eu fosse colocar a cabeça aqui na mesma altura que ela passaria do limite do papel.
um detalhe também importante que a gente sempre tem que estar atento são os espaços negativos. O que são os espaços negativos? Seriam os espaços de nada, digamos assim. Ou seja, se vocês repararem esse espaço aqui, entre essa bancada, o peito e o braço dele, forma tipo que um triângulo. Esse espaço aqui é o espaço de nada. Então seria o espaço negativo. Como esse espaço aqui, que também fica semelhante a um triângulo, seria o espaço negativo. Quando a gente se atém também ao espaço negativo e tenta fazer o espaço negativo semelhante ao que está na referência, isso também ajuda a gente a fazer o desenho de forma correta. Então tá aí o desenho do Barg. Lembrando mais uma vez, sempre quando a gente for estruturar qualquer desenho, o ideal é sempre geometrizar, tornar o objeto mais simples possível, transformar todas as curvas em linhas retas para facilitar a estruturação inicial do desenho.